Está começando mais um podcast do Internato da Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você interno, você médico generalista, conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é: estou indo mal nos simulados e as provas estão se aproximando. O que fazer? Esse não somente é o tema do nosso podcast de hoje, mas também é a primeira pergunta. E aí, Eduardo, o que a gente faz? Essa é uma pergunta que eu recebo quase que diariamente, né, Barreto? A gente o tempo todo tem alguém achando que está indo mal nos simulados ou nas provas na íntegra. As pessoas normalmente, ao fazer simulados e ao fazer provas na íntegra, a principal coisa que elas estão interessadas é saber como elas estão indo. Então, se eu já estou tirando perto da nota que eu preciso para ser aprovado na residência médica ou não. E aí, antes de começar a falar nas atitudes que a pessoa pode ter, se realmente ela não estiver indo bem, se ela não estiver indo com o estudo caminhando na direção certa, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que muitas vezes a gente acha que a gente está indo muito mal no simulado, ou a gente imaginava que a gente estaria com uma nota muito maior do que a gente tem hoje, só que na verdade essa é uma grande ansiedade. Então a gente tem aquela cobrança excessiva, a gente na verdade está indo no caminho certo, a gente está evoluindo a nossa nota, só que gostaria de estar evoluindo com mais rapidez. Então assim, eu acho que o primeiro grande alerta é esse. Nem sempre você vai tirar aquela nota que você imagina, e isso muitas vezes não significa nada. A gente tem o processo de crescimento do desempenho, é um processo gradual, a gente vai se aprofundar um pouquinho nesse podcast ainda, nesse processo, né, de crescimento, mas é um processo que não é tão rápido assim. Claro que algumas pessoas conseguem evoluir de forma mais rápida que outras, a gente vai falar também sobre isso, quando que é mais fácil evoluir, mas eu acho que o primeiro grande ponto é esse. Toma cuidado para você não ficar com aquela sensação eterna de você estar indo mal. Inclusive o Barreto sabe muito bem disso. Eu acho que a maioria das pessoas que está ouvindo aí o podcast, que vai ouvir, vai confirmar. Normalmente quando a gente faz uma prova, seja uma prova na nossa faculdade ou a prova de residência, a gente está lá com aqueles nossos colegas que são estudantes de medicina ou que são médicos como nós. Normalmente ao sair da prova, quase todo mundo diz que foi mal. Então está todo mundo desesperado, todo mundo diz que foi muito mal, e a gente vê que no final das contas, muitas dessas pessoas que achavam que estavam indo mal, na verdade não estão indo tão mal assim. Pelo contrário, são pessoas que vão evoluir e que vão conseguir, que conseguiram, na verdade, fazer uma boa prova. Então, toma cuidado com isso, porque um dos grandes motivos de desmotivação é exatamente esse. Você acha que não está dando certo, você acha que você está indo mal, e aí se você acha que não está dando certo, qual que é o sentido de você continuar estudando? Então toma cuidado com isso, que muitas vezes essa coisa de você estar indo mal é muito mais um excesso de ansiedade, é muito mais uma coisa que a gente mesmo cria na nossa cabeça do que realmente um fato. Não, e tão comum quanto essa reclamação de sair da prova e falar que mandou mal, é também justamente essa preocupação de você ao longo do ano achar que está evoluindo, mas não está. Ou melhor, você achar que não está evoluindo, mas na verdade está. É isso, na verdade. O cara faz os simulados, faz as provas, vê as aulas, só que aí não aparece a nota que ele gostaria que aparecesse. E aí ele fica nessa ansiedade. Isso é muito comum, de verdade. Só que para tentar apaziguar o coração dessas pessoas, eu queria que você, Eduardo, mostrasse pra gente como pelo menos é a média de evolução. O que uma pessoa que começa o ano tirando 50 deveria estar preparada para esperar de tempo para chegar ali nos 75, 80 pontos na sua prova? Então, Barreto, antes, como você está falando, a gente vai falar de uma coisa, na verdade, uma observação que a gente teve com os nossos alunos. Como foi a evolução média dos nossos alunos? Porque se a gente for individualizar, claro que existem vários fatores que podem influenciar isso. O primeiro fator que eu já gostaria de chamar a atenção, que é um fator muito importante, é que quanto menor for a sua nota, mais fácil é você evoluir. Então, se você está tirando 40, é muito mais fácil você evoluir de 40 para 60 do que você evoluir de 70 para 85. Então, mesmo sendo uma evolução de 20 pontos contra uma evolução de 15 pontos, quando você está tirando notas muito baixas, significa que você está errando muitas questões de nível fácil, muitas questões que você deveria estar acertando, que não é tão difícil assim você acertar. Você consegue com estudo básico,
com um entendimento básico dos temas, você já consegue melhorar a sua evolução. Então, esse é um ponto importantíssimo. Quanto menor for a sua nota, mais rápida tende a ser a sua evolução. E claro que também, principalmente, a dedicação das pessoas, né? Quanto mais tempo você tem para estudar, quanto melhor for o seu estudo, mais rápido também vai ser a sua evolução. Então, se a gente for olhar indivíduo por indivíduo, esses dois fatores vão ter um peso muito grande. Agora, pensando na média, como você perguntou, dos nossos alunos da turma 1 da mentoria, que entrou no início de fevereiro, a gente faz sempre um simulado que a gente chama de simulado de nivelamento. É o primeiro simulado de 100 questões que os nossos mentorandos fazem para a gente verificar como é o nível médio dos nossos alunos, quem são as pessoas que estão tirando as notas mais altas, quem está com mais dificuldade. E a nota média da nossa primeira turma foi de 46%. Então, a média das pessoas, e foram mais de 1.000 pessoas que fizeram o primeiro simulado, foi uma média de 46%. 2 meses depois, no nosso simulado do meio de abril, a gente teve uma nota média de 62,5%. Então, a gente, em 2 meses, aproximadamente 2 meses, houve uma evolução na média de 46 para 62, dá 16,5%, se eu não me engano. Então, foi uma evolução média que a gente teve, mas, mais uma vez, essa evolução aconteceu, e foi uma evolução que inclusive, foi muito grande, né? A gente ficou muito feliz com essa evolução, mas aconteceu porque a média era baixa no início do ano. Se a gente for começar agora, olhar daqui para frente, de 62,5 para os próximos simulados, sem dúvida a gente não espera uma evolução média nessa mesma velocidade. O nosso objetivo é que as notas médias ultrapassem 70% da mentoria, mas a gente sabe que não vai ser na mesma velocidade, isso é totalmente esperado. Na verdade, eu fiz a conta aqui, de 46 para 62, é um aumento de 34%. É um terço, né? Basicamente, isso foi um aumento de 15%. Não, cara, eu acho que você está fazendo a conta errada, cara. 16,5%, né? 46 para 62. Então, 46 para 62 dá um aumento de mais ou menos 15%. Mais ou menos 15 de 46 é um terço. Tá, entendi. É um terço. Entendi, você está vendo a proporção do aumento. Mas em números absolutos, em pontos na prova, 16,5. 16,5 que seria o aumento que os alunos, na média, tiveram. Maneiro, maneiro. Bem, de qualquer maneira, é uma melhora de 1/3 da nota. Eu acho que isso é bastante relevante, considerando um período de tempo de 2 meses. E aí, para tranquilizar ainda mais o coração dessas pessoas, Eduardo, eu queria que você comentasse um pouco de como que é a evolução dessa nota. Porque existem vários tipos de evolução no mundo onde a gente vive. Se você pensar, por exemplo, na evolução do tamanho da unha, ela é uma evolução que é linear. Em uma semana, ela cresce X centímetros. Na segunda semana, ela vai crescer mais X centímetros. Então, se você fizer um gráfico dessa evolução, você vai ver literalmente uma forma de primeiro grau, que é uma linha. O que é diferente, por exemplo, se você pega um meio de cultura e coloca bactéria ali para se proliferar. Como ali tem uma quantidade finita de suprimento, de suprimento de nutrição e espaço, muito provavelmente no início, quando você inocula aquelas bactérias ali, elas vão ter um aumento gigante num pequeno espaço de tempo. Isso vai se tornar mais difícil, porque o suprimento vai estar acabando, o espaço vai estar acabando e o crescimento vai ser um pouco mais devagar, forma de platô. E existe um outro tipo de crescimento, que é o crescimento que é exponencial. Geralmente, quando você tem mitoses ali, reprodução no meio de cultura de bactéria, isso pode se tornar exponencial se você faz com que os suprimentos sejam ilimitados, tanto de nutrição quanto, por exemplo, de espaço. Então, a gente tem 3 formas de evolução. Aquela que acontece linearmente ao longo do tempo, aquela que começa muito alta, muito rápida, e logo depois se torna um platô com evolução lenta, e existe aquela que evolui inicialmente devagar, mas depois começa a ser mais rápida. Como é que é o gráfico do paciente, não, do aluno, do mentorando, que está estudando para a prova de residência? É linear? É com platô ou é exponencial? Isso é uma pergunta interessante, talvez misture alguns dos crescimentos aí. O crescimento, com certeza, tem essa coisa de você começar crescendo muito rápido, depois chegar no platô, mas a partir desse platô, quando você consegue crescer, e aí normalmente as pessoas conseguem vencer o platô, a pessoa que chega ali a 65%, entre 65% e 70%, normalmente as pessoas começam a ter um pouco mais de dificuldade de evolução, exatamente porque elas começam a esbarrar nas questões de nível médio e nas questões difíceis. São questões que realmente cobram mais, que têm enunciados mais elaborados, que cobram temas menos óbvios, e é óbvio que se torna mais difícil você evoluir. Mas a partir desse platô, de 60 e poucos %,
a evolução começa a se tornar de caráter exponencial. Eu costumo falar isso, e quando a gente tem uma evolução exponencial, basicamente é porque existem duas variáveis que vão aumentando ao mesmo tempo. É isso que dá realmente uma fórmula logarítmica, e isso gera a curva exponencial. A gente tem visto falar muito sobre isso nessa questão, toda essa questão da pandemia, e isso acontece também em vários tipos de crescimento, como na nota de residência médica. E no caso da prova de residência médica, existem duas variáveis que vão melhorando progressivamente ao longo do ano. A primeira é o número de temas que você já estudou. Então, claro que se você está em maio, você estudou menos assuntos do que você vai ter estudado quando você chegar lá em setembro, quando você chegar em agosto. Você vai acumulando assuntos e, claro, se você estiver revisando, porque se você não estiver revisando, você não vai acumulando. Você vai estudando, aí começa a estudar outra coisa e esqueceu o que você estudou antes. Começa a estudar outra coisa e esqueceu o que você estudou antes. Se você for revisando e for retendo pelo menos boa parte daquilo que você estuda, normalmente você vai acumulando conhecimento ao longo do ano. Então só isso já costuma, a tendência é você melhorar a sua nota progressivamente. E o segundo fator, que é muito importante, que muita gente subestima, mas é fundamental, é exatamente você se ambientar a fazer uma prova de residência médica. Você realmente dominar todo aquele formato, você saber exatamente o que vai acontecer, você não ter problema com o tempo de prova, você não cair em pegadinha, errar o mínimo possível de pegadinha. É uma coisa que normalmente as pessoas toleram durante o treinamento. A pessoa acha ótimo quando ela errou uma pegadinha. Ela errou uma questão, ela fica frustrada. Aí ela vê que, na verdade, ela caiu numa pegadinha, ela acha ótimo, porque o problema dela não era não saber o assunto. O problema foi só um deslize. O grande problema é que esse deslize vai voltar a acontecer na hora da prova. Na hora da prova também vão ter pegadinhas. Então, isso é fundamental, a pessoa ter esse domínio sobre uma prova de residência. Isso inclui, inclusive, você muitas vezes acertar questões, mesmo que você não domine completamente aquele conteúdo. Às vezes a gente acha que a gente tem que saber tudo, ter certeza absoluta de todas as questões para acertar. Não é bem assim. Muitas questões você vai saber o conteúdo, mas você vai ficar na dúvida entre duas opções. Então tudo isso você pega com experiência de prova, fazendo questões, fazendo prova todo dia. Então basicamente você vai melhorando o seu acúmulo de conhecimento e você vai melhorando a sua experiência, o seu traquejo em fazer prova de residência. Então essa evolução de duas variáveis de forma contínua, juntas, elas vão evoluindo ao mesmo tempo, isso gera um caráter exponencial. E basicamente é o seguinte, qual que é a consequência disso? Na reta final, as pessoas costumam ter um grande aumento de nível, porque elas vão acumulando conhecimento, vão melhorando a experiência de prova. Normalmente também, a partir do mês de agosto, as pessoas começam a estudar com muito mais afinco para a prova de residência. Eu até recomendo que as pessoas antecipem esse momento de estudar com afinco. Quem conseguir continuar estudando em maio, junho, julho, com o mesmo afinco que vão estudar em agosto, certamente é uma grande vantagem. Então, esses fatores juntos vão dar esse crescimento muito rápido na reta final para as pessoas que continuarem estudando. Porque para a curva exponencial ter esse período de crescimento rápido, ela primeiro precisa ter esse período de crescimento lento até que realmente ela comece a ter esse aumento mais rápido na pontuação. Maneiro, a gente teve uma pergunta interessante que é do Jefferson. Ele perguntou, em relação à evolução do 5º para o 6º ano. Então, a evolução do 5º para o 6º ano, basicamente, o nosso objetivo com um aluno de 5º ano é o aluno começar o 6º ano num nível muito maior. Então, por exemplo, a gente teve uma nota média dos nossos alunos turma 1 de 6º ano de 46%. Edu, o nosso objetivo é que os... Deixa eu te parar um pouquinho. Só toma cuidado com o fone. Acho que ele tá batendo na roupa, tá fazendo um ruidinho. Tá, depois me fala se vai dar uma melhorada aqui. Vou tentar manter ele na posição. Mas assim, o nosso grande objetivo com o aluno de 5º ano é ele começar o ano que vem com uma nota média muito acima desses 46%. Então ele vai ter um tempo muito maior de ter essa curva exponencial começando antes, começando num período mais precoce. Então ele tem uma vantagem muito grande. Claro que as pessoas, o ponto de partida faz muita diferença. Às vezes a pessoa me pergunta, Eduardo, eu tenho uma base muito ruim. É possível passar na prova? Eu sempre falo, é possível. É muito possível. A gente vê o tempo todo pessoas aumentando a nota, pessoas saindo de 40% e indo até 75%, indo até 80% no desempenho. Então, é possível. Só que isso não significa que você está tendo a largada do mesmo lugar que as outras pessoas. Quem já começa de 65 tem uma vantagem enorme em relação a quem começa de 45. Isso é inegável.
Total, maneiro, cara. E vem cá, esse imediatismo de você querer resultados num curto período de tempo, apesar de existir muita evidência científica de que isso não é muito provável, pelo menos, quais são os resultados, qual é o problema que isso gera? Então, Barreto, o grande problema é aquilo que eu falei no início. É exatamente a pessoa, quando ela acha que não está dando certo, essa é a justificativa perfeita para ela parar de estudar. Qual que é a justificativa perfeita para você desistir de algo? É você achar que é impossível você conseguir aquilo. Então a pessoa começa a se desmotivar porque ela acha que está dando errado, ela começa a pensar nos assuntos que ela estudou em fevereiro e vê que ela não lembra de nada, ou que ela está errando um monte de questões do assunto de fevereiro. Ela começa a ver que ela está tirando 50 e ela precisa de 75 pontos em novembro. Então ela começa a sentir aquilo que não vai dar. E isso se torna a justificativa perfeita para ela parar de estudar. E aí, normalmente, as pessoas param de estudar por agora. A gente tem alertado muito os nossos alunos sobre isso, sobre a queda no ritmo de estudo do meio do ano. É uma tendência que a gente viu nos últimos anos e que a gente vê acontecendo o tempo todo com as pessoas. E a pessoa para de estudar e só volta a estudar no momento que realmente ela vê que ela tem a prova daqui a 2 meses e ela não quer passar vergonha na prova. A verdade é essa. A pessoa não quer tirar uma nota péssima, ela ainda tem alguma esperança e ela começa a estudar lá na reta final. Então o grande problema é isso. É a mesma coisa da pessoa que começa a fazer uma dieta, quer emagrecer, só que ela quer perder 20 quilos em um mês. E aí ela não perde 20 quilos em um mês, fica frustrada e e desiste da dieta. Então esse que é o grande problema desse imediatismo. E esse imediatismo, não quero que vocês imaginem como se fosse um problema individual do mentorando, do concurseiro. Na verdade, existem algumas pessoas que dizem que isso é um problema atual do nosso mundo hoje em dia. Existe um livro que é chamado de Choque do Presente, foi publicado em 2013 por Douglas Rushkoff. Ele diz que existem alguns fatores, alguns fenômenos que estão acontecendo atualmente que fazem com que a nossa sociedade sofra desse choque do presente, que é desse imediatismo. Um dos fatores, ele bota pelo menos 5 que são importantes, mas um deles, que é muito relevante nesse nosso contexto aqui da prova de residência, é o colapso da narrativa. O que seria isso? O colapso da narrativa é a gente estar querendo todo dia, sempre, rapidamente, conseguir valor, conseguir resultado de uma maneira num curto prazo. A gente quer chegar em casa hoje, ligar o Netflix e ver um episódio de 20 minutos que seja incrível. A gente não quer que ele tenha 1 hora. Quando a gente entra no Instagram e vai num perfil que a gente gosta, a gente até quer que ele gere valor e que ensine alguma coisa pra gente, mas em não mais do que 2 minutos. É diferente, por exemplo, lá dos anos de 1500, quando os portugueses saíam de lá da Europa e vinham aqui para o Brasil, demoravam semanas, meses para chegar aqui, para realmente alcançar o objetivo deles. É exatamente essa contextualização desse colapso da narrativa que faz com que a gente gradativamente vá sendo mais imediatista. E assim, é possível, eu concordo que eu acho que o imediatismo tem tudo para estar aumentando nesse momento, mas assim, o pensamento de curto prazo, o pensamento imediatista, ele é um pensamento que acompanhou o ser humano durante toda a história. Porque sempre foi muito contraintuitivo você planejar pensando no longo prazo. Você não está enxergando o resultado agora, mas se você continuar fazendo aquilo, você vai enxergar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. O ser humano, ele sempre foi programado, na verdade, para sobreviver. Então, a sobrevivência, pensando na sobrevivência, o pensamento de longo prazo ele não se encaixa tão bem. Então, esse é um ponto bem contraintuitivo, realmente, pensando na mente humana como ela foi programada. E esse pensamento contraintuitivo, ele ajuda no resultado em várias áreas da vida, né? Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li quando eu era mais jovem era um livro de finanças. E ele fez uma analogia que eu não esqueci nunca, até hoje. É o seguinte, ele fala que o miserável, ele pensa no dia dele. Ele tem que arranjar comida, ele tem que trabalhar ali e ganhar dinheiro para comer o almoço. O pobre, ele consegue pensar um pouquinho mais distante e pensa ali na semana. Ele se organiza para conseguir sair no final de semana. A classe média faz compras do mês. Se organiza para, pelo menos uma vez no mês ele conseguir viajar. O rico já faz planejamentos de longo prazo, pelo menos de 1 ano. Ele faz um investimento agora em janeiro, fevereiro, março, para chegar em dezembro e ter o resultado que ele quer. Mas os milionários são aqueles que pensam em décadas, que fazem planejamentos hoje para resolver alguma coisa nesse ano e no próximo, para ter resultado daqui a 10 anos. Muito provavelmente, quanto menos imediatista você for, mais planejamento você tiver, mais resultado você vai ter. Até usando uma analogia bem atual, Barreto, a gente tem visto, por exemplo, os restaurantes de esquina, o restaurante aí da sua rua, que só existe na sua rua,
ele provavelmente está em grandes dificuldades, se é que ele já não fechou. Com toda essa crise, com o fechamento por conta da pandemia, os restaurantes, as empresas muito pequenas que dependem do comércio, elas não têm um planejamento de anos, elas não têm um planejamento estratégico, elas precisam sobreviver a cada mês, que é o que você está falando. Agora, se você for pensar nas, sei lá, nas cadeias de fast food, nas franquias, nos grandes restaurantes de franquia, muito provavelmente eles vão sofrer, vão ter uma queda aí de receitas, vão fazer promoções, como a gente está vendo, mas eles vão sobreviver porque eles têm um planejamento de longo prazo e eles estão preparados para isso. Então essa é uma reflexão muito boa, realmente. Maneiro, cara, maneiro. E aí, o que eu imagino que as pessoas que estão assistindo esse podcast podem estar pensando é o seguinte: eu vou fazer prova no final do ano. Minha nota agora, início de maio, é baixa. E eu não vou conseguir passar com essa nota que eu tenho. O Eduardo está falando que a possibilidade pode ser que essa minha nota baixa, na verdade, seja o resultado somente do início de preparação e que ela lá na frente vai melhorar. Mas pode ser também que essa pessoa, com a mesma nota, esteja no caminho errado. Esteja fazendo coisas que ela não deveria estar fazendo para que a sua nota avance. Em 2016, Eduardo, eu fiz um mochilão com 2 vizinhos. E aí nós viajamos em 3 e eu era a pessoa que era responsável por organizar as viagens. A gente decidiu qual país. Eu falava, não, pô, a gente vai fazer esse passeio aqui nesse dia, vai viajar nesse tal, vai conhecer esse estádio no horário tal. E aí eu organizava tudo, até que chegou um dia que a gente alugou um quadriciclo. A gente estava numa ilha na Grécia que chama Mykonos. E aí essa ilha na Grécia, ela é muito pequenininha e tem umas ruazinhas super desorganizadas. E a grande questão é que a gente alugou 2 quadriciclos, eu fiquei com um vizinho e tinha o outro. E aí o vizinho que estava atrás de mim, que não era nem um pouco organizado, pegou o mapa no celular e foi orientando a gente para qual caminho a gente deveria fazer. O grande problema é que ele decidiu, porque ele é realmente muito inteligente, mas ele decidiu escolher um caminho diferente. Falou, Barreto, vamos por esse aqui que vai cortar caminho. Vai ser melhor, a gente vai chegar lá mais rápido. Vai gastar menos gasolina. A gente foi seguindo o caminho dele, até que chegou um momento que a gente olhou para os lados assim e falou, cara, tá muito estranho isso aqui. A gente não passou por aqui. A rua tá ficando menorzinha, não passa carro, a gente tá conseguindo passar só porque é quadriciclo. Naquele momento, nós 3 estávamos na dúvida. Se a gente tinha pegado um caminho diferente, mas que ia chegar, que ia levar a gente aonde a gente queria, ou se na verdade a gente ia pegar um caminho completamente alterado, que não levaria a gente onde a gente quer. É exatamente isso que eu quero que você explique agora para quem está ouvindo a gente. Como que o cara está no caminho estranho, mas consegue discernir se ele está num caminho que é estranho, mas que vai levar ele para onde ele quer, ou se ele está no caminho errado. Então, Barreto, antes de responder sua pergunta, na hora que você estava contando essa história aí lá de Mykonos, eu lembrei de uma história que poderia se encaixar bem. Foi você e Gustavo pegando um Uber no aeroporto lá de São Paulo, né? Para ir para um endereço em São Paulo. E aí acabaram colocando uma rua de Campinas e foram parar em Campinas. Só perceberam chegando lá que estavam indo para Campinas e não indo para São Paulo. Então, isso pode acontecer, realmente. É uma analogia boa, porque eu falei o tempo todo aqui que você não estar evoluindo, você achar que não está evoluindo, é muito perigoso, porque você pode acabar parando de estudar por causa disso. Você acha que você está no caminho errado, só que você está no caminho certo, e você muda de caminho ou para de andar por achar que está no caminho errado. Mas, ao mesmo tempo, com certeza vão ter pessoas que, de fato, estão no caminho errado e elas precisam saber, né? Se você não souber que você está fazendo alguma coisa errada, você não vai conseguir melhorar a sua preparação. Basicamente, existem 2 fatores que as pessoas podem estar fazendo errado de preparação para a prova de residência médica. Eu desconheço qualquer outro fator que não seja um desses 2. O primeiro fator é a pessoa não estar estudando com consistência. A pessoa não está conseguindo realmente ter um ritmo forte de estudo. Então, aquela pessoa que faz simulado, queria estar tirando 75 no simulado, só que ela não está estudando. Ela está estudando 2 vezes por semana, 3 vezes por semana no máximo. Então, esse é o primeiro ponto. Só aí, muita gente, eu tenho certeza que já vai se identificar. E é preciso realmente ter uma autocrítica, porque eu sei que normalmente as pessoas supervalorizam o seu próprio estudo. As pessoas, quando vão falar, elas falam que está estudando muito, que não para de estudar. E aí a gente, por exemplo, aqui na mentoria, a gente tem o controle sobre o acesso da pessoa à plataforma. E a gente vai verificar a conta da pessoa e a gente vê que não é bem assim, que ela não tem tido toda essa consistência. Então, o primeiro ponto é que se a pessoa acha que ela está indo para o caminho errado, a primeira pergunta que ela tem que fazer é exatamente, será que eu estou estudando com consistência? Será que eu estou estudando quase todos os dias ou não?
Se você não estiver estudando com consistência, você já tem uma ótima coisa para você ajustar na sua preparação, tentando aí melhorar as notas do simulado. E o segundo grande problema é a pessoa tá conseguindo estudar, então ela está mantendo uma consistência, só que ela está estudando mal, ela está estudando errado, está usando uma metodologia pouco produtiva, e normalmente quando a pessoa usa uma metodologia pouco produtiva, quando ela está estudando mal, normalmente essa pessoa não vai evoluir, como é exatamente o tema desse podcast, e essa não evolução vai fazer com que ela se desmotive, e essa desmotivação vai afetar a consistência. Então, normalmente, a consequência final é basicamente a mesma. A pessoa não evolui, fica desmotivada, fica frustrada e para de estudar, ou pelo menos diminui bastante o ritmo. E aí, claro, se a gente fosse falar o que é estudar certo, o que é estudar bem, cada um vai ter sua opinião. Mas, basicamente, a pessoa precisa estar revisando os conteúdos continuamente, nada de programar revisão para fazer no último mês. Tem gente que diz assim, não, Eduardo, eu estava pensando em terminar todos os assuntos até outubro e a partir do final de outubro, novembro, dezembro, eu reviso tudo. Isso não faz o menor sentido, porque se você for deixar para revisar lá em outubro, você já vai ter esquecido há muito tempo o que você estudou em fevereiro, o que você estudou em março e abril. Então, assim, o importante é você estar revisando continuamente os assuntos que você está estudando, especialmente aqueles assuntos mais importantes, aqueles que caem mais nas provas e aqueles assuntos que você tem mais dificuldade. E o outro ponto que também é um ponto inegociável da preparação, a gente fala que tem alguns pontos que você pode negociar, você pode fazer diferente, e outros pontos que são absolutamente inegociáveis. O outro ponto é exatamente o uso das questões. Será que você está fazendo questões quase todos os dias? Será que você está dando muita importância para as questões? Ou você está gastando aí 10 horas da sua semana só com estudo teórico? Por exemplo, tem muita gente que fica 3, 4 horas assistindo aula de um curso, depois mais 3, 4 horas lendo uma apostila, depois mais 2 horas lendo um pouquinho da outra apostila, e questões a pessoa faz em 2 horas. Muita gente faz isso. E é óbvio que esse é um tipo de estudo muito menos produtivo, é um estudo passivo, é um estudo que você gasta muito tempo e produz muito pouco. Se você estivesse fazendo questões pela maior parte do seu tempo, você estaria treinando muito mais. Então, lembra daquela variável que eu tinha falado sobre a ambientação, uma prova de residência, você se tornar melhor fazendo prova? Então, você ganha fazendo questões, não tem outra maneira de você ganhar, e além disso, você consegue, através das questões, identificar quais são os seus tópicos prioritários. O que você não sabe que você deveria saber? Será que você está errando questões ali básicas sobre, sei lá, o tratamento da pneumonia comunitária? Você errou questões de nível fácil ou de nível médio sobre esse assunto? Só com as questões você vai ter esses dados para aí sim direcionar a sua revisão teórica, que é como se fosse o segundo estudo que você vai fazer de cada matéria. Então, claro que a gente poderia se aprofundar em vários outros pontos de metodologia, mas se a pessoa responder essas duas perguntas, só para resumir. Primeiro, será que eu estou estudando com consistência? Se a pessoa respondeu sim, ela vai para a segunda. Segundo, será que eu estou fazendo revisões e eu estou dando a importância que as questões merecem? Se a pessoa respondeu sim para essas duas questões, é muito provável que ela esteja no caminho certo e que é só uma questão de tempo para ela enxergar a evolução. Agora, se ela respondeu não para uma dessas duas perguntas, aí ela já tem um ponto para ela corrigir na preparação e aí, depois dessa correção, começar a esperar a evolução nos simulados. Perfeito. Realmente, como o Eduardo falou, a gente tem um monte de metodologia, um monte de estratégia, um monte de técnica que pode fazer com que a efetividade do seu estudo seja maior. Mas mais especificamente aqui, só para deixar bem organizado, ele mencionou sobre a revisão espaçada, sobre o efeito teste e o princípio de Pareto. Né, Eduardo? Se a gente for resumir, basicamente, são essas três principais coisas. A revisão espaçada... E aí talvez só um ponto aí que tenha ficado meio que no meio desses dois, que é exatamente o direcionamento. Porque quando a gente fala em revisão repetida e espaçada, muita gente, ao falar mesmo com a gente, a pessoa imagina que ela vai revisar de forma ideal todos os temas da medicina. Então, por exemplo, na mentoria a gente tem 108 assuntos. Ela imagina que ela vai estudar os 108 assuntos e vai revisar 5 vezes ao longo do ano todos os 108 assuntos. É claro que é impossível fazer isso. Nenhuma pessoa vai conseguir fazer isso. Mesmo pessoas fazendo 2 anos, é muito difícil, é quase impossível você revisar de maneira ideal todos os temas. Então, o que você tem que usar? O direcionamento. Você vai revisar com mais frequência aquilo que é mais importante. E aí, o que é mais importante? O que é mais cobrado na prova e o que você sabe menos. Basicamente isso. E aí, se a gente fosse
colocar um nome no direcionamento, com certeza o princípio de Pareto é o grande princípio que a gente utiliza para fazer esse tipo de direcionamento. Perfeito. Eduardo, tem uma pergunta boa que chegou agora. Quando otimizamos muito o estudo teórico, mas erramos muito nas questões da agenda diária, o que deve ser feito? Então, Barreto, basicamente, pensando na mentoria, se a pessoa está falando da agenda diária, provavelmente ela está dentro da mentoria. Basicamente, a pessoa vai fazer um estudo teórico. O estudo teórico ele não tem o objetivo de esgotar aquele assunto. Você não vai aprender tudo. Você não vai fazer uma aula você não vai assistir uma aula de trauma. Você não vai virar um especialista em trauma. Você não vai acertar todas as questões, especialmente aquelas questões muito específicas sobre o tema. Você vai aprender os conceitos principais, você vai aprender os CCQs sobre o trauma e depois você começa a fazer questões. Nesse primeiro momento, é claro, é esperado que você vai ter dificuldade nas questões. Você está tendo o primeiro contato com a maneira como a banca cobra o tema. Você está tendo o primeiro contato com alguns pontos mais específicos que você não viu na aula inicialmente, então você vai ter dificuldade. Qual que é a ideia? A ideia é você exatamente pegar essas dificuldades que você teve ao longo das questões e com essas dificuldades você vai direcionar o seu segundo estudo daquele assunto, que é o que a gente chama de revisão teórica. Na mentoria, a gente sempre recomenda que o aluno direcione a revisão teórica através dos erros que ele comete em questões de nível fácil ou de nível médio. E por que a gente recomenda isso? A gente deixa as questões difíceis de lado. Porque as questões difíceis, elas vão ser difíceis por mais que você estude o assunto. Normalmente uma questão é difícil porque ela cobra uma divergência na literatura, ela cobra um assunto polêmico, ou ela cobra um rodapé de livro, ou mesmo uma questão mal formulada. Esse tipo de questão é muito difícil a gente se preparar para ela. É praticamente impossível. Normalmente as pessoas conseguem acertar mais questões difíceis exatamente por aquilo que eu falei de se ambientar melhor com a prova, ter um traquejo melhor para excluir opções e ter um chute direcionado. O grande objetivo dos nossos mentorandos, e era o nosso objetivo também quando fazia prova de residência, era acertar praticamente todas as questões fáceis. Então, o objetivo de tirar pelo menos 90% nas questões fáceis, dá até para ultrapassar isso. Tem gente que consegue não errar nenhuma questão fácil numa prova e acertar pelo menos 80% das questões de nível médio. Quem atinge esse patamar já tem uma nota acima de 80%. Esse é um patamar que consegue tranquilamente tirar acima de 80%. Perfeito. E a gente falou bastante sobre técnicas de metodologia de estudo para aumentar a efetividade do estudo, mas também vale a pena a gente conhecer as técnicas para aumento da consistência de estudo. O que você tem a falar sobre dicas práticas para a galera conseguir aumentar a consistência? Então, Barreto, assim, eu acho que antes de falar de dicas específicas de consistência, a metodologia ela vai acabar influenciando na sua consistência. Isso é praticamente inevitável. Se você ainda está naquele esquema de tentar estudar tudo, tentar ler todas as apostilas do cursinho, tentar revisar todos os assuntos da mesma maneira, você vai ficar sobrecarregado, você não vai enxergar a evolução que você gostaria e é quase que inevitável que você vai perder a sua consistência. Então, assim, apesar da gente separar didaticamente a consistência da metodologia, acaba que um influencia o outro. Isso é praticamente inevitável. Agora, pensando especificamente na consistência, eu diria que você ter metas toda semana do que você vai fazer. E essas metas serem muito claras para você e muito factíveis. Ou seja, nada daquela meta de estudar 8 horas por dia se você trabalha também 8 horas por dia. Você não vai conseguir. Às vezes as pessoas elas caem numa ilusão de que ela vai ter um estudo, não, é só um ano que eu vou ficar estudando 8 horas por dia, vou conciliar com meus 15 plantões por semana. Isso não vai acontecer. Então você tem que se planejar a sua semana, toda semana. Isso é uma coisa que eu até recomendo para você o tempo todo na sua vida. É uma coisa que eu não fazia alguns anos atrás, desde que eu comecei a fazer. Tudo que eu faço tem mais produtividade com o planejamento da semana, e isso vale para a prova de residência. Você vai planejar a sua semana e dentro desse planejamento você vai ter uma meta. Você vai saber exatamente o que você tem que fazer. Quantos assuntos teóricos eu vou estudar essa semana? Quais vão ser os assuntos que eu vou estudar? Quanto que eu vou fazer de questões? Quanto tempo eu vou gastar por dia fazendo as minhas questões e meus flashcards? Será que eu vou fazer um simulado ou uma prova na íntegra nessa semana? Você vai planejar, vai fazer uma meta para você e vai cumprir essa meta. Essa meta não pode ser tão absurda que se torne muito difícil de você cumprir. Isso não pode acontecer, porque senão, se você começar a falhar a meta
repetidamente, com certeza você vai se desmotivar. Então a meta não pode ser isso. E ao mesmo tempo a meta também não pode ser tão fácil que ela perde completamente o sentido. Então você pode ir ajustando a sua meta. Na mentoria a gente tem metas mínimas claras toda semana para os nossos alunos, mas eu acho que é uma coisa que todo mundo pode fazer, todo mundo deve fazer, na verdade. Ótimo. Não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre o estudo, mas existe um estudo que exemplifica muito bem essa importância das metas. Um estudo que foi feito com pessoas que faziam concurso público e descobriram quanto que era o tempo que eles demoraram para chegar em 50% de chance de ser aprovado. Ou seja, fazer 2 concursos e ser aprovado em um deles. Aquele concurseiro que estudava 100 metas demorava 38 meses para chegar nesse objetivo. Enquanto aquele que utilizava metas demorava metade do tempo. Em 19 meses ele chegava realmente nesse objetivo de passar com 50% de probabilidade. Barreto, isso é muito interessante, cara. Esse é um resultado impressionante até. É um resultado muito legal e mostra que, eu acho que o grande problema das metas é que a pessoa, quando ela coloca uma meta, fica muito claro para ela quando ela falha. Isso não é confortável, né? As pessoas gostam de ter uma liberdade. Não, se eu tiver afim, eu vou estudar essa semana. Mas também se eu tiver algum probleminha, se eu não tiver no meu dia melhor, eu não vou estudar. Isso não vai estar muito claro. Então, quando você coloca lá uma meta, você bota no papel uma meta que você tem que cumprir, você acaba se colocando uma pressão para estudar. Então, essa que é a grande verdade. As pessoas não gostam de meta. Depois que elas começam e se acostumam, elas acabam gostando, porque elas veem que é muito bom, que a produtividade aumenta demais, mas é desconfortável no início. É a mesma coisa dos erros nas questões. A pessoa gosta de estudar a teoria por horas e horas e horas porque ela odeia errar questões. E ela acredita que se ela estudar por horas e horas e horas e horas, ela vai acabar acertando umas questões. Isso é até verdade no curto prazo. Se você estudar 10 horas sobre trauma, provavelmente você vai ter um desempenho melhor nas questões que você fizer no dia seguinte do que se você estudar 1h30 só sobre trauma. Só que no longo prazo, esse efeito se perde completamente. Porque se você gastou 10 horas para estudar trauma, você também vai ter que gastar 10 horas para estudar parto, você vai ter que gastar 10 horas para estudar as síndromes coronarianas, você vai gastar pelo menos 5 horas para estudar tuberculose, 5 horas para estudar HIV, e aí vai faltar tempo de revisão. Então, no longo prazo, esse efeito vai se diluir, e como você vai ter menos tempo para treinar com questões, você vai chegar lá em novembro vendo que você não é tão bom assim em fazer prova de residência. Você é bom em ler a apostila e assistir aula, mas em fazer prova de residência, que é o grande objetivo, você não treinou tanto. Perfeito, cara. A gente está no nosso podcast aqui com o tema Estou indo mal nos simulados e as provas estão se aproximando. O que fazer? E aí, muito provavelmente, a dúvida que as pessoas têm quando estão nessa situação é o seguinte: o que eu preciso estudar mais? Eu, por exemplo, adoro clínica, gosto um pouco de cirurgia, mas pediatria, eu sou horrível. Se você me colocar para fazer uma prova completa, muito provavelmente as minhas notas em pediatria vão ser bem menores. Isso quer dizer que, por causa disso, eu preciso estudar muito mais pediatria do que clínica, no meu caso? Então, essa é outra coisa bem comum. Normalmente isso vai ser mais falado daqui a um tempo, daqui a alguns meses, que é aquela pessoa que parou de estudar e agora está desesperada. Ela quer um atalho. E aí ela adora ouvir que você só tem que estudar uma ou duas grandes áreas. É a melhor coisa para a pessoa. Ela ouve, não, então vou deixar de lado todas as áreas. A gente não trabalha assim, eu acho que não faz o menor sentido. Inclusive, normalmente as pessoas têm mais dificuldade em epidêmio, né, que é preventiva, e cirurgia. São as duas grandes áreas que as pessoas normalmente vão dizer que têm dificuldade. Mas para você conseguir estudar e para você conseguir fazer um estudo ativo, que é exatamente quando eu falei, você vai partir da sua deficiência para o estudo. Então você já vai saber exatamente o que você tem que estudar. Quando esse seu diagnóstico da deficiência, ele é muito amplo, como isso que você falou que você se dá mal em pediatria como um todo. Só que quando você vai estudar, você não tem como estudar pediatria. Você vai estudar um assunto dentro de pediatria. Você vai estudar imunizações, ou você vai estudar crescimento e desenvolvimento na infância, ou você vai estudar as doenças respiratórias do recém-nascido, ou você vai estudar qualquer outro assunto. Então, você precisa ser muito específico na sua deficiência para aí sim você fazer o estudo ativo. Então, ao invés de falar que você se dá mal em pediatria, faça questões sobre pediatria e verifique de forma empírica quais são os tópicos que você está errando realmente com mais frequência. E quais são os tópicos que você está errando questões de nível fácil e de nível médio. Deixa de lado as questões de nível difícil, porque elas acabam se tornando um viés. Porque, imagina, a gente tem algumas provas, eu tenho um exemplo clássico, que é a prova da Santa Casa de São Paulo. Quem já fez a prova de Santa Casa de São Paulo
vai ver que em vários anos, eu lembro de uma prova, agora não sei se é 2015 ou 2016, mas foi uma prova da Santa Casa que ficou famosa porque era uma prova muito difícil. Uma prova realmente de residência médica, que a nota de corte para as especialidades mais concorridas ficou em 60%. Era uma prova realmente muito complicada e que abaixou a nota da maioria dos candidatos. E dentro dessa prova difícil, a parte de cirurgia era ainda mais complicada. Era uma prova realmente extremamente específica, cobrando classificações do trauma esplênico, classificações do trauma hepático, do trauma renal, coisas realmente que é muito difícil a pessoa decorar tudo. Então, a nota de cirurgia, se você fosse, por exemplo, desavisado e fizesse essa prova na íntegra como treinamento, você com certeza ia me falar, pô, Eduardo, eu achei que eu não sabia pediatria, mas na verdade eu não sei nada de cirurgia. Minha nota de cirurgia foi pior do que de pediatria. E na verdade não é que você não sabe cirurgia, a prova foi realmente mais difícil. Foi uma prova muito complicada. Então, é possível que, na verdade, você não conseguiu ser aprovado, não porque você foi péssimo em cirurgia, mas sim porque você acabou errando algumas questões dentro de pediatria ou dentro de clínica médica que você deveria ter acertado, porque eram questões de nível médio, eram aquelas questões que os candidatos bem preparados acertam. Então, assim, eu não gosto quando a pessoa ela pega uma grande área e generaliza essa grande área. Ela precisa realmente ser muito específica. Até porque, se a gente for pensar na prova de pediatria, muitos assuntos que são cobrados em pediatria são assuntos, na verdade, de outras grandes áreas. Por exemplo, HIV é um assunto que é muito cobrado em pediatria. Então tem o HIV na infância, o diagnóstico do HIV no recém-nascido, muitas vezes vai aparecer ali dentro da pediatria, só que é um assunto, teoricamente, de clínica médica. Da mesma forma, a tuberculose. A tuberculose é um assunto de clínica médica que é cobrado com muita frequência em pediatria. Então, eu poderia dar vários exemplos. Asma, por exemplo, é um exemplo clássico. Asma, provavelmente, é mais cobrado em pediatria do que em clínica médica. Só que é um assunto de clínica médica. Se você pegar para ler asma, provavelmente vai ser dentro de uma apostila ou de qualquer coisa de clínica médica e não de pediatria. Então, assim, seja o mais específico possível na sua deficiência, na sua dificuldade, para aí sim você conseguir direcionar o seu estudo. Se você for muito genérico, é a mesma coisa de um diagnóstico errado. Se você der um diagnóstico errado, se você não souber o que você está tratando, se você está tratando... Desculpa, se você está tratando gripe, só que você acha que é uma pneumonia, você vai dar um antibiótico. Não vai adiantar nada, você, na verdade, só vai piorar a situação. Então, seja o mais específico no diagnóstico, para que o tratamento também possa ser específico. Lembrando que essa especificidade é realmente muito grande, tá? Não é somente você descobrir se o seu problema está em imunização ou em cardiopatias congênitas, mas sim qual que é o CCQ que você não está sabendo. Qual que é o conceito-chave para aquela questão que você está vendo que você está errando com mais frequência. Justamente por isso que a gente tem os flashcards. A base não são somente as questões comentadas, mas também os flashcards, para te ensinar justamente o CCQ, o conteúdo-chave que você precisa para aquela questão. E aí, Eduardo, só para a gente terminar esse podcast aqui com a última pergunta, depois, se a gente tiver tempo, a gente responde outras perguntas. Eu queria que você falasse sobre aquela pessoa que ela não está com uma abaixo da média, não. Ela está com uma nota simplesmente horrível, muito, muito abaixo. Ela não tem perspectiva nenhuma de melhora. Nesse caso, vale a pena continuar mesmo assim? Então, Barreto, com certeza vale a pena continuar. Você poderia me perguntar, será que ela tem chance de ser aprovada? Eu não tenho como dizer se ela tem chance de ser aprovada. Como eu falei, existem vários fatores que influenciam isso. O primeiro fator é de onde ela está. Porque uma pessoa pode falar que está com uma nota muito ruim, e aí eu vou olhar, é uma nota de 55%, de 50%. Não é uma nota tão ruim assim. É uma nota insuficiente para passar na prova, mas é uma nota perfeitamente possível você ter uma evolução de 20, 25 pontos até o final do ano e conseguir a vaga. Então, depende do ponto de partida, depende do objetivo final dela. Uma coisa é ela querer passar para oftalmo na Unicamp, para oftalmo na USP. Outra coisa é ela querer passar para uma especialidade menos concorrida de uma instituição menos concorrida também. Não vamos citar também para não ficar meio chato, mas assim, uma coisa é ela querer passar num lugar muito difícil, outra ela querer passar num lugar fácil. E, cara, mesmo que ela não consiga, porque é claro que vai ter gente que vai tentar passar na prova e não vai conseguir, isso acontece todos os anos, mas mesmo que ela não consiga, ela vai estar construindo uma base para começar no ano que vem. Da mesma maneira que eu falei que os nossos alunos de 5º ano têm o objetivo
de começar janeiro do ano que vem muito acima da média, esse pode ser o objetivo da pessoa. Então, assim, eu tenho certeza que vale muito a pena ela estudar. E até para ilustrar um caso que eu tenho falado bastante para os nossos mentorandos, que é um caso muito legal para nós, a gente teve um aluno do ano passado que entrou em contato comigo pelo Telegram. A gente tem um suporte no Telegram sobre metodologia, estratégia, conselhos dentro da mentoria. E ele entrou em contato comigo exatamente no dia 4 de agosto. Então a gente está hoje no dia 14 de maio. Foi no dia 4 de agosto, lá na reta final. E ele falou que ele estava preocupado porque ele queria passar em cirurgia na UFSC, na Federal de Santa Catarina, e ele estava tirando 50 e poucos %. Ele falou que estava tirando entre 52 e 55 nas provas da UFSC e ele precisava de pelo menos 75. Ele disse, se eu tirar menos de 75, eu não tenho nem chance de ser aprovado. E ele estava preocupado, achava que não ia dar. E aí o que eu respondi para ele? Eu respondi exatamente um resumo desse podcast. Eu respondi que a primeira coisa é ele verificar esses 2 pontos, se ele está tendo consistência, se ele está estudando certo. Ele falou que estava conseguindo estudar da maneira que a gente imaginou, mas a consistência não era ideal. Ele fez um ajuste em relação a isso. E eu falei também, o nome dele era Rafael. Rafael, eu não tenho como garantir que você vai ser aprovado se você começar a estudar. A gente já está no início de agosto, eu não sei. Sinceramente, é impossível afirmar se dá tempo ou não de você ser aprovado. Mas, mesmo que você não seja aprovado, você certamente vai ter grandes benefícios no ano que vem, se você encarar esse desafio. E o fato é que ele encarou o desafio e saiu de 55%, entre 52 e 55%, e tirou 76% na prova da UFSC e acabou sendo aprovado numa segunda chamada. Ele acabou, acho que, ficando em 5º lugar, eram 4 ou 3 vagas, e ele foi reclassificado e hoje é R1 de cirurgia geral na Federal de Santa Catarina. Então, basicamente, por não ter desistido, o Rafael conseguiu ser aprovado. Se ele não tivesse sido aprovado, inclusive ele não foi de primeira, ele acabou sendo reclassificado, ele teria benefício também. Ele começaria a se preparar para a prova em 2020, já de um patamar de 70 e poucos %. Então ele teria uma facilidade muito maior de estudo, ele teria uma tranquilidade muito maior para estudar. Então, assim, independentemente da circunstância, sempre é válido você começar a estudar com consistência e você se preocupar com o jeito que você está estudando. Não importa qual que é o momento, qual que é a data, sempre vai ser benéfico. Eu acho que a grande questão é você lembrar que o mundo não acaba, né? Ainda que você não faça a sua prova, ou você faça a sua prova e tenha um resultado horrível, o mundo não acaba. E isso é bom, principalmente pelo fato de que você sabe que no ano seguinte, tudo que você fez esse ano vai somar na sua preparação, mas também a gente pensa no modo de saúde mental, né? A gente gosta muito disso, porque a gente acha que é muito importante médicos e acadêmicos de medicina terem uma saúde mental para conseguirem chegar nos seus objetivos. E sem sombra de dúvidas, você manter na sua cabeça que independente do resultado, o mundo não acaba e às vezes você não tem como prever. Às vezes até vale a pena você não conseguir passar esse ano por causa do seu objetivo ali de vida, por causa dos seus problemas pessoais, e você vai ter um melhor resultado no ano que vem. Fato é, a única coisa que dá para ter certeza é não desista, que não vale a pena. Até para ilustrar isso, Barreto, a gente tem um aluno do ano passado, que é o Thiago. Ele é um aluno, eu esqueci agora o estado dele, eu sei que ele é do Nordeste, mas ele fez provas aí para outros lugares do Brasil também, ele fez provas para Brasília, e ele passou em vários lugares, ele teve várias aprovações, ficou nas primeiras posições no Maranhão, se eu não me engano ele é do Maranhão, ele passou também no SUS Bahia, que foi um lugar que ele tentou, ele passou na sede do Distrito Federal, ele passou em vários lugares porque ele queria, que era cirurgia também. Ele começou a residência esse ano, então ele começou o R1 dele esse ano lá em Brasília, só que com toda essa questão da pandemia, ele teve problemas familiares, não lembro exatamente os problemas, mas ele teve que largar a residência médica. Ele teve que tomar essa decisão difícil. Imagina que situação, você estudar o ano anterior inteiro, se dedicar àquilo, conseguir um grande resultado e ter que largar a residência. Mas, cara, ele agora está de novo na mentoria com a gente, e ele já está desde o início com a gente, mas ele está indo muito bem, ele está muito tranquilo, porque ele já aprendeu como estudar, ele já sabe o conteúdo. Na verdade, agora, ele só está lapidando aquilo que ele construiu, e eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai chegar nesse ano e vai passar de novo nas provas de residência médica que ele quiser. Então, na verdade, as pessoas acham que ela vai estudar, vai tirar um grande desempenho na prova de residência médica, e no dia seguinte vai acabar, todo aquele conhecimento dela vai acabar. Claro que você vai esquecer muitas coisas, mas você sabe exatamente o caminho que você trilhou para aqueles conhecimentos e você vai seguir de novo essa trilha. Então, isso é muito importante. Tudo que você aprende num ano, aquilo fica como um legado para você. Isso acontece também na prova de residência.
Perfeito. Muito bom, muito bom. Gente, esse foi o podcast com o tema Estou indo mal nos simulados e as provas estão se aproximando. O que fazer? É importante que vocês lembrem que a gente tem outros episódios desse podcast do Internato da Residência Médica com técnicas de estudo, com metodologia. Essa é a base que vai fazer com que você consiga estudar. Não diria que não vale a pena começar a estudar sem saber, mas vale a pena você pelo menos aprender a estudar para estudar com mais eficiência. E além disso, também temos outro conteúdo gratuito que é o Revisando com Questões, onde você consegue ver essa metodologia sendo aplicada na prática pelo Eduardo. Esse é o podcast do Internato da Residência Médica, o podcast que te ensina todas as estratégias para você interno, você médico generalista, conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Lembre-se de nos seguir no Spotify, YouTube, Facebook e Instagram para mais conteúdos gratuitos como esse. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo e até a próxima semana, pessoal. Um abraço.